Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje falando sobre o CPTS-11, porque CPTS-11 vai se aproximando da casa dos R$ 6, ou seja, aquilo que nós já havíamos falado, ou seja, já havíamos anunciado para vocês que o CPTS provavelmente ele iria entrar na casa dos R$ 6 e ele está muito próximo, né? Bateu aqui R$ 7, dividendo 12,46. O desconto subiu, ou seja, o desconto foi para 18%. A liquidez subiu muito, ou seja, tem muita gente vendendo e ele, evidentemente, perdeu toda a sua rentabilidade positiva e agora entrou num cenário negativo. Muitos investidores estão dizendo que essa queda foi devido à redução de dividendos. Será se foi? Já vou mostrar para vocês. Por que esse valor R$ 7,02, R$ 7,05 está interessante para você que é cotista? Porque ele está pela primeira vez perto da sua cotação mínima dentro de 52 semanas, ele está muito próximo da sua menor cotação. A sua maior cotação é R$ 8,36, ou seja, além dele estar muito próximo da sua menor cotação, existe uma tendência quando nós olhamos para o gráfico, ele vai entrar na casa dos R$ 6, certo? Porque quando nós olhamos aqui nos últimos 30 dias, ele saiu de R$ 7,84, porque muita gente aporta no início do mês. Do meio do mês para o final, os aportes reduzem muito, porque muita gente já recebeu seu dividendo e já comprou. E olha o que aconteceu, ó. Ele caiu de novo. Por quê? Porque essas pessoas que receberam dividendo, elas já aportaram, ou seja, já compraram cotas de fundo imobiliário, ou seja, daqui para frente elas não têm ali tanto ali para estar investindo, certo? Então a gente percebe o que? Uma queda nessas cotações, certo? Se nós olharmos os últimos 6 meses, ele vem, né, num cenário de queda, principalmente quando foi anunciado aí a subida da Selic. Se nós olharmos os últimos um ano, a gente consegue perceber que há um ano atrás ele estava na casa de R$ 7,52, subiu bastante, né, porque havia previsão de que a Selic chegasse no final do ano ali, esse ano fosse um ano muito bom, com Selic na casa de 9%, infelizmente não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, a Selic fez um V e como ela fez um V, o gráfico do CPTS faz o V também. Tá vendo? Então, a expectativa de queda da Selic fez a cotação subir. Como a Selic voltou a subir, ó, momento em que a Selic sinaliza que ela vai subir de novo para controle dos gastos governamentais, faz o V. Estão vendo o V? Ó? Vem aqui, bate no pico e faz um V de descida. Se nós olharmos os últimos 5 anos, a gente consegue observar o quê? Que o CPTS-11 ele se encontra na sua menor cotação, certo? Então, CPTS-11 ele se encontra na sua menor cotação. Nem no coronavírus, como vocês podem observar aqui, ó, nem no Covid, no ano do Covid, que foi 2020, ele não bateu essa cotação de R$ 7,13. Pelo contrário, no período de pandemia, foi um dos períodos onde ele teve a sua cotação mais alta, certo? Então, você tem hoje a oportunidade de comprar o CPTS nos patamares mais baixos, ou seja, cotação dele atinge a mínima. Outro ponto, não é a queda do dividendo, é o cenário econômico, sabe por quê? Porque no mês de setembro de 2024, ele pagou mais do que o ano passado.
No mês de outubro de 2024, ele pagou mais do que no ano passado. No mês de novembro, ele paga mais do que o ano passado. Leve, mas ele paga. Então, não é a queda do dividendo que vai estar fazendo isso. Que está fazendo isso com o CPTS é o cenário econômico do CPTS 11, né? Ou seja, o universo que o CPTS 11 ele foi se meter. Para você que não conhece o CPTS 11, ele tem um valor de mercado de 2,48 bilhões, é o valor que o mercado está negociando, mas ele vale mesmo quanto? 2,77 bilhões, ou seja, CPTS, o preço da cota, ou seja, o patrimônio está sendo jogado para baixo. E isso nunca aconteceu com o CPTS, certo? Além disso, a carteira do IPCE, do CPTS é o quê? Inflação mais 9,75, certo? Quanto mais inflação, mais o CPTS paga, certo? Resultado da cota parece pequeno, 0,067, mas nós sabemos que esse valor é superior ao ano passado. Dividendo mensal por cota, 0,072, um dividend yield de 11,67, que nós já vimos que está maior, porque as cotas caíram, está com um giro de 7,1, o número de cotistas vem se aproximando dos 400 mil, só não passou dos 400 mil, porque muita gente está vendendo CPTS. E outra coisa que eu preciso dizer para vocês, quando o CPTS subir de novo, ele bater a casa dos R$8, vão ter vários investidores se desfazendo de CPTS, certo? Não é porque o CPTS seja ruim, é por causa de uma mudança de estratégia que o CPTS está querendo fazer. Ele tem uma carteira de crédito com 47 ativos, tem mais de 30 devedores, tem 81% dos seus CRIs todos listados, né? Tem um MTTM mais IPCA de 8,17, tem um CDI de 2,95, mas a carteira de CDI do CPTS não é interessante, certo? 100% dos seus devedores estão pagando em dia. Ele tem uma taxa de retorno interno de 11,1%, certo? Ou seja, da carteira dele de fundos imobiliários, só que é desde o início. Cuidado com a pegadinha aqui. Esse retorno é desde o início do fundo imobiliário, não é o último tempo, porque o último tempo está negativo. E a taxa de retorno interno com relação à carteira de CRI também 11,7, que consegue bater tanto o IFIX, que é o principal parâmetro de comparação com carteira de fundos imobiliários, e o IMAB, que é uma cesta de fundos indexada à inflação, que deu 7,8%, a carteira está entregando 11,7%. Ou seja, desde o início ele teria entregado aí 169%, junto com o patrimônio iria para 200, o CDI só entregou 146, o IMAB 190, o IFIX 136 e o Ibovespa 134, ou seja, o Ibovespa perdendo para todo mundo, ou seja, não é um cenário muito bom para ações, certo? Nós temos aqui as principais movimentações na carteira, né? Onde ele traz que no mês o fundo realizou a compra definitiva de 22 milhões a uma taxa de IPCA mais 8,5, ou seja, um CRI seguro, mas está muito próximo das taxas do governo, que está IPCA mais 7, e também um CDI mais 1,72, certo? Além disso, ele fez venda, né, aí de CRI, ou seja, 94 milhões, a uma taxa de IPCA mais 7,99, o que deu um spread para o fundo de 2%, certo? Ou seja, o fundo aí conseguiu se beneficiar. Com relação à sua carteira de fundos imobiliários, o que ele fez? Está com 31,1% em shopping, né? A taxa de juro alta prejudica o shopping, 20,3% em renda urbana. Renda urbana é afetado com a subida da taxa Selic, porque fica mais caro o crédito.
Lajes corporativas já sofreu muito, então dificilmente laje corporativa vai cair mais, porque é o setor mais descontado, é o de escritório. E de galpões logísticos subiu muito, né, porque estava muito barato e tem uma carteira aí de 14,6, certo? Os principais fundos da carteira é o GSF11, CPSH11, ou seja, da mesma gestora, VVMR11, HSRE11 e o próprio MOL11, certo? Com relação à exposição, tem 23,9% de contratos atípicos, ou seja, não acompanham o mercado, porque são contratos com mais de 15, 20 anos. 63,4% dos seus contratos, aí é que está o problema, eles são típicos, né? Ou seja, acompanha as variações do mercado, tem 8,6% de crédito e 4,1% em incorporações, né? Tem fundo que gosta desse segmento de investir principalmente em incorporações, certo? Descendo aqui, nós temos a taxa ponderada da carteira de IPCA, que continua aqui positiva, né, na casa de 6,74, e nós temos o NTNB, que está pagando 6,44, ou seja, está pagando muito próximo da carteira aí do CPTS11, ou seja, as taxas de juros aí, os títulos indexados a longo prazo está tão alto que está se aproximando dos retornos de um fundo de papel como o do CPTS, certo? Temos a evolução da compromissada, que aqui se encontra a dor de cabeça do CPTS11, certo? Ou seja, a sua carteira de CRI desde julho de 2021, ela vem no cenário de positivo, sequência de um longo prazo negativo. Por que isso acontece? Porque o CPTS se alavancou, ou seja, fez dívida. Como ele é um fundo de papel, geralmente fundos de papéis não tem muita característica de fazer dívida, ele fez, ou seja, ele se alavancou, né? Ele se alavancou não via IPCA, mas via CDI. E qual é o problema? Nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, CDI está acima da casa dos 2 dígitos. E isso vem comendo todo o rendimento da carteira de CRI do CPTS. E aí é que está o problema. A maior parte do portfólio do CPTS são CRI, não são fundos imobiliários, certo? Então, se você observar, em vários meses tem um sinalzinho de menos na frente. O que significa isso? Que a dívida que ele tem para pagar acabou comendo o rendimento da carteira de CRI. Certo? Por quê? Porque a carteira de CRI dele é majoritariamente a inflação, só que ele está endividado via CDI, certo? Se você conseguir comprar hoje a cota dele na casa de R$ 7,00, 7,5, 7,2, você vai estar levando a carteira IPCA mais 12,67, ou seja, muito mais alto do que o governo está pagando, que não são nos títulos indexados à inflação 2029 e 2035. O 2029 está ali perto de 7%, e o 2035 está entre 6,75, 76, alguma coisa. Aqui você consegue levar IPCA mais 12,67, ou seja, uma excelente oportunidade. E como ele vai passar para a casa dos R$ 6,00, aí fica mais interessante. Principalmente se ele bater aqui, R$ 6,91, porque aí o seu retorno vai para IPCA e mais 13%, ou seja, um retorno fenomenal, né? Ou seja, aqui nós temos os fluxos, né? Por quê? Porque o CPTS, ele é um fundo que tem como característica rodar a sua carteira, né? Então é uma das gestões mais ativas que tem, está constantemente aí vendendo, ou seja, passando para frente os seus ativos, certo? Se nós pegarmos o retorno desde o início, a gente vai conseguir ver que ele consegue bater o IFIX, né? Ele consegue bater o CDI, ele perde para a inflação, mas se nós juntarmos ele junto com
a valor patrimonial dele, aí bate tudo. Só que patrimônio não vai interessar aqui no seu caso, né? Você não vai se interessar por patrimônio. Então, a única coisa que ele vem perdendo é para a inflação a longo prazo. Isso é muito ruim, por quê? Porque como ele é um fundo majoritariamente indexado à inflação, ele é interessante que ele perdesse para o IMAB. E ele não, ele está perdendo para o IMAB, e isso levando em consideração a sua origem. Porque se nós levarmos em consideração os últimos 2 anos, aí você perdeu dinheiro com o CPTS-11, né? Você não está ganhando. Deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico, certo? Ó, peguei os 2 últimos anos, né? Ele não ganha do CDI. Se nós pegarmos os últimos 5 anos, a partir do final de 2022, ele já não ganha mais de CDI. Se nós pegarmos a inflação, ele começa a perder para a inflação ali a partir de agosto de 2023, né? Começa a perder isso perfeitamente. Na verdade, ele perde para a inflação desde o seu início, né? Porque eu estava deixando aqui a curva do CDI. Se eu tirar o CDI, olha o que acontece. O CPTS não consegue bater a inflação e agora ficou pior ainda, né? O CPTS está indo em uma direção e o IPCA está indo em outra. Vamos pegar os últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos nós tivemos 2 momentos de vitória, né? Esse primeiro intervalo que vai de agosto, né? Agosto, setembro e outubro ele já cai. Depois ele consegue bater de novo em janeiro, consegue superar a inflação, mas a partir ali do mês de setembro de novo ele cai, né? Se nós pegarmos o IFIX, até mesmo o IFIX consegue bater o CPTS. Vamos ver ao longo de 5 anos. Não, aí ao longo de 5 anos o CPTS consegue bater, certo? Se nós olharmos o CDI, aí não, o CDI ele consegue bater nos 5 anos, vamos ver se e também consegue bater nos últimos 2 anos, certo? Então CPTS está perdendo para CDI e CPTS está perdendo para a inflação nos últimos 2 anos por causa desses movimentos que o CPTS fez, né? E uma coisa que tem feito o CPTS cair é a mudança de estratégia, né? O CPTS está com a consulta para ele se tornar hedge fund, investir em CRI, que ele já faz, investir em fundos imobiliários, que ele já faz, mas o principal ponto seria investir em ações, né? Só que já para informar para vocês, a CPTS liberado para investir em ações não significa que ele vai comprar VEG, que ele vai comprar Banco do Brasil, Caixa Econômica, nada dessas coisas não. Ele só vai comprar ações de segmento imobiliário, MRV, essas coisas, certo? Do ramo de construção, ou seja, do ramo aí que depende muito da economia, que é o setor de construção civil, certo? Porque muita gente ouve que o CPTS vai se tornar um hedge fund e acha que vai ver o CPTS comprando cotas da Nvidia. Não, nada disso. Ele só pode comprar ações do setor de fundo, do setor imobiliário. E eu pergunto para você, você viu alguma carteira no YouTube ou de investidor recomendando você comprar ações do segmento imobiliário? Não. Tanto que você nem conhece. MRV, CR ou outras empresas que você talvez nem conheça, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que gosta do CPTS, aguarde mais um pouquinho, porque ele vai bater a casa dos R$ 6. E batendo a casa dos R$ 6, dependendo de em que patamar ele fique, você vai ter um ótimo retorno de IPCA mais 13%, ou seja, um baita de um retorno, né? Se não fosse esse problema aí de estar perdendo para o CDI, para o IPCA nos últimos 2 ou 3 anos, seria, quem sabe, um ativo bem interessante para aumentar a posição, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.